E nós também fomos criados por Deus, fomos abençoados por Deus para encher a terra, mas Deus separou esse dia quando ele paralisou, quando ele agora começou a desfrutar. Ele está agora, digamos assim, como que descansando em tudo aquilo que ele criou. Por isso nós sentimos a presença de Deus através da natureza, através dos próprios seres humanos. Nós vemos as criações, as coisas que os seres humanos estão realizando e a inteligência que Deus deu ao ser humano e todas as obras do ser humano. Nós ficamos a pensar, o ser humano não seria nada se Deus não permitisse. O ser humano não faria nada se Deus não permitisse. Se o ser humano está se envolvendo e criando tecnologias, criando muitas coisas importantes, inclusive para o benefício da própria saúde, para o controle mesmo de muitas coisas, né? Porque o ser humano tem essa autoridade de cuidar da terra, de cuidar do local onde nós vivemos, de cuidar das coisas que Deus criou. Sim, o ser humano tem essa prioridade. Deus deu ao ser humano todas as coisas para que ele pudesse cuidar. Assim como Deus deixou Adão e Eva lá no jardim para cuidar do jardim, agora Deus colocou o ser humano neste mundo para que nós pudéssemos cuidar deste mundo. E é obrigação, inclusive, do ser humano fazer isto. Agora, Deus, ele está em estado, digamos assim, latente, em estado conjunto, ele está em conjunto com toda a criação, ele está presente em tudo agora, porque Deus está como que descansando sobre toda a criação. Deus está em tudo, Deus está em todos. Deus se faz presente através da vida, através da formação que Ele mesmo criou, da formação das coisas. Quando nós olhamos para uma estrela no céu, quando nós olhamos para o sol, para a lua, isto é o reflexo de Deus. É o reflexo daquilo que Deus criou. Deus está mostrando para nós, através da sua criação, que tudo isso é muito mais do que nós podemos imaginar. Os próprios seres humanos, os animais, tudo que nós podemos ver, visualizar, os mares, as florestas, as montanhas, são muito mais do que nós podemos imaginar, e o ser humano é incapaz de criar qualquer coisa semelhante, não tem como. Só Deus. Deus é o Criador, Deus é o mantenedor, ele se mantém junto com a sua criação, ele está na sua criação. A sua criação é a visibilidade para nós, nós não podemos ver Deus, né? Mas através da criação nós podemos observar Deus. Deus, ele se observa através de tudo aquilo que ele criou, inclusive da nossa vida, da nossa própria vida. Então, olha só que coisa gloriosa. Deus descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus criou e agora esse descansar de Deus, como nós estamos aqui colocando para você, né? Não é que Deus tenha se cansado de fazer alguma coisa, não. Esse descansar de Deus aqui é que ele agora está implantado em cada ser, em cada criatura, em cada coisa que existe neste universo. Deus está ali. Existe uma semente de Deus, assim como Deus ele insuflou o espírito no ser humano e assim criou o homem, e depois da costela de Adão formou a mulher.
e deu vida a essa mulher também para ser companheira de Adão, assim nós temos uma, digamos assim, como uma fagulha de Deus dentro de nós. Sim, Deus está presente em nós, Deus está presente em tudo que Ele criou, porque este sétimo dia foi o auge. Agora Deus está, digamos assim, observando tudo, observando todas as coisas que Ele criou. Ele está cuidando de tudo. Deus é o cuidador de todas as coisas. Deus é o mantenedor, é Deus que mantém todas as coisas. Por isso que o ser humano não pode fazer nada se não lhe for permitido por Deus. O ser humano muitas vezes pode até querer destruir muitas coisas e tem esse poder de destruir muitas das coisas que Deus criou. Sim, tem. Porém, somente com a permissão de Deus que ele pode fazer isso. Sem Deus permitir, ele não consegue realizar nada. Tudo vai dar errado. Mas é importante que nós saibamos disso, que Deus santificou esse dia, o sétimo dia, que os judeus observam, e é lícito que eles façam isso. Nós, como gentios, nós, como estrangeiros, nós que estamos fora da comunidade de Israel, que não somos descendentes de israelitas, de judeus, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque nós agora recebemos o amor de Deus através de Jesus Cristo, que nós devemos receber pela fé, por ouvir a palavra, por aprender esta palavra e por executar esta palavra de Jesus, que ele disse: amai os vossos, o seu próximo, como eu amei a vocês. Ou seja, nós devemos agora estar ministrando sobre as vidas, ministrando na nossa vida o amor de Deus pelas pessoas. Nós devemos estar, se possível, ajudando as pessoas, inclusive a compreender o plano de Deus da salvação em Jesus Cristo, porque Jesus veio para se entregar por nós, por toda a humanidade, inclusive pelos judeus e também pelos gentios. Jesus Cristo veio para unir esses povos, unir todos os povos em um só povo, através da graça, através da igreja. A igreja é uma realização de Deus através de Jesus Cristo. E a igreja começou, é importante a gente ressaltar isso, com o povo de Israel. Começou lá, porém não se limitou ao povo israelita, não. Foram os apóstolos pregar para os gentios também, para os estrangeiros, para aqueles que estavam fora desta aliança de Israel, porque a esses Deus queria alcançar também, já que o povo de Israel, eles se fecharam para o mundo, eles se fecharam entre si mesmos e não abriram a oportunidade para o mundo inteiro. Deus, através de Jesus Cristo, proporcionou que o mundo inteiro se tornasse não somente criatura, que já são, mas se tornassem filhos de Deus. Como diz o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que Deus agora, Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, ou seja, no nome de Jesus. Então isso é maravilhoso demais. Deus abençoou o sétimo dia e ele agora está em toda a criação. Ele está presente aqui, ele está presente aí com você, ele está presente em todos os lugares, ele está presente na nossa vida. E nós devemos, por isso, glorificar e fazermos o possível para enaltecer o nome de Deus nas nossas vidas. Que Deus venha abençoar esta semana maravilhosa que Ele nos concede viver.